Fala monstrão, fala monstrinha, beleza vocês aí? Ó, muita gente acaba perguntando para mim, Thiago, quero obviamente vender coisa com mais margem, né? Quero que meus clientes pagam mais, menos desconto, enfim. No final das contas, a gente quer ganhar mais dinheiro trabalhando menos. Então, se a gente vende produtos de mais margem, voltam mais, né? E claro, eu sempre falo que briga de preço é a pior coisa que pode acontecer no mundo. Por quê? Você vai baixando o preço e o fundo do poço não tem limite, né? Para cobrar para cima você tem, não dá para cobrar o quanto você quer. Agora, para cobrar para baixo, não tem limite essa briga. Então, a gente sempre tenta buscar aqui como agregar valor. E principalmente no varejo, que é uma grande disputa, questão de preço, enfim, eu trouxe para vocês aqui alguns pontos e principalmente quais seriam os principais motivos que as pessoas comprariam mais de você e também pagariam mais, afinal é isso que a gente quer saber. Para isso, eu separei aqui alguns tópicos muito importantes para a gente poder entender, beleza? Vou compartilhar com vocês de forma bem prática e direta. Então, como que agrega valor em vendas de varejo? Então, vamos lá, olha que informação legal. 7 em cada 10 consumidores dizem que pagaram mais caro para fazer negócio com uma empresa que oferece um ótimo serviço, que ofereceu um ótimo serviço de atendimento. Então, quer dizer, eles pagaram mais caro, não é que pagariam, não. 7 de cada 10 entrevistados pagaram mais porque tinham um ótimo atendimento. Então, atendimento gera valor, né? Quando eu estou falando atendimento, eu estou falando seja ali pelo WhatsApp ou presencialmente, esse é um ponto. Esse ponto é um dos pontos de experiência. Agora, presta atenção nos outros. Metade dos clientes escolhe um canal com base na rapidez com que precisa de uma resposta. E aí, bichão? Você que está me ouvindo, não vou nem falar de você. Se lembre de algum lugar onde você precisou de um orçamento, precisou tirar uma dúvida, que você chamou pelo WhatsApp e a pessoa passou, sei lá, um dia, 2 dias. Algumas empresas nem te responderam. Tenho certeza que já veio algumas experiências na sua cabeça, não é? Tenho certeza. Então, pois é, talvez tenha acontecido com você. E isso é absurdamente frequente. Então, olha que interessante, né? Metade dos clientes escolhe um canal com base na rapidez. Gente, hoje, principalmente com o celular, você está a um clique, a um segundo de um acesso a um concorrente. Então, por favor, se vai trabalhar com WhatsApp, se vai trabalhar com Instagram e você trabalha no varejo, né, e trabalha dependendo, né, desses leads que vêm para lá, que hoje é uma grande fatia, então, por favor, é um canal de aquisição e de vendas. Tenha alguém para responder isso rapidamente. E aí, obviamente, tem todo um contexto, né? Um agradecimento logo na abordagem, né? Se não tiver o produto, tentar entender um pouco mais, porque às vezes ela quer um produto, porque na cabeça dela é que ela resolveu um problema e ela só conhece aquele produto, mas talvez você tenha um outro produto ou serviço que possa suprir aquela dor que ele está tendo, aquele problema. Então, entender. Tem muita gente que fala, né? Você tem tal coisa? A pessoa fala, não tenho. Pronto, e acabou. Simplesmente some. Você já deve ter passado por isso, se você não fez, né? Mas você deve ter passado por isso. Então, quando você pergunta um pouco mais, você também entende mais dele e, obviamente, está ligado à questão da experiência. E por isso, eu estou falando, além de ganhar mais, deixar de gastar. Afinal, é de 5 a 25 vezes mais caro adquirir um novo cliente do que manter um cliente atual, né? Grande parte das empresas varejo, as lojas, elas têm um sistema, e esse sistema fica lá telefone, fica a última compra, fica valor, né? Fica e-mail. Então a pessoa tem o contato dessas pessoas e tem histórico. O problema é que é pouquíssimo trabalhado. E aí eu não preciso ser repetitivo e lembrar que relacionamento, seja para fazer oferta, né? Mandar um informativo também, porque aí a gente tem, né, os dois lados que a gente trabalha muito, o informativo, educar e fazer oferta, isso gera relacionamento. E relacionamento gera valor, que é o que a gente quer na nossa venda, né? 56% dos clientes deixariam de comprar com uma empresa devido a uma má experiência de atendimento, né? Isso claramente a gente também já deve ter passado. 96% dos consumidores acreditam que o atendimento ao cliente é importante na escolha de se tornar fiéis a uma marca. Então a gente sabe que fidelidade, olha lá em cima, né? Pode gerar absurdos lucros. Afinal, além de comprar mais, a gente não gasta aí de 5 a 25 vezes mais para adquirir novos clientes. 74% dos consumidores provavelmente mudarão de marca se acharem que o processo de compra é muito difícil. Então, veja como é o acesso, formas de pagamento. Eu já tive em alguns lugares que para pagar era muito difícil, né? Então, acesso a catálogo,
a informação, visita, se você trabalha com serviço em casa, visitar a pessoa em casa para fazer o orçamento. Então, se ela perceber que é muito complexo, a pessoa, ela não compra, né? Hoje as pessoas, elas querem facilidade. Quanto mais complexo, mais na dúvida o cliente fica. E a gente sabe que o cliente na dúvida, ele não compra. 59% dos clientes nunca mais farão negócio com essa empresa com a qual tenham vivido uma experiência de atendimento negativa. Gente, é 6 de cada 10 que não é que eles não gostaram e ficar. Não, eles jamais vão fazer negócio novamente, né? Fora a outra fatia, né? Que para você convencer novamente vai ser muito difícil, pode gastar muito dinheiro ou muito tempo. E, por último, aqui quem trabalha aí com varejo, 86% tem raiva do perfil de produto que coloca preço em box. Cara, isso tem duas coisas, presta atenção. Primeiro, a não ser que você tenha um produto muito personalizado, um serviço que você precisa de um monte de informação para formar o preço. Mas, em geral, não é. Se você, por exemplo, tem alguns que tem personalização e uns que é de prateleira, que é um produto de valor fixo, você pode começar para atrair colocando a partir de, por exemplo, né? Mas qual é o benefício de você colocar o preço, por exemplo, na proposta, na propaganda ali no Instagram, logo de cara, ou informar na sua propaganda? Que você consegue qualificar. Porque senão o que acontece? Você coloca alguma coisa atrativa, vai muita gente te pedir informação via WhatsApp ou Instagram, e o que acontece? Você tem que ter uma pessoa só para responder essas pessoas. Se não, na verdade, o que mais acontece é o contrário, né? Vai um monte de gente lá perguntar, não tem ninguém para responder e você cria o que a gente acabou de mostrar aqui, você cria uma má experiência. Então você tira, talvez, a coisa que mais possa agregar valor no varejo, que é uma ótima experiência. Então, a pessoa vai lá, se empolga com aquele post, vai perguntar, e não tem resposta. Então, quando você coloca um produto, você qualifica naturalmente. Quando você coloca, perdão, o preço do produto ou no serviço, você qualifica. Então ela fala, ó, isso aqui é para mim, isso aqui não é para mim. Então não tenha medo, tá bom? De colocar algo para chamar. Inclusive, é muito bom você afastar clientes que não têm o perfil para comprar o seu negócio. Seja o seu negócio mais barato, seja o seu negócio com valor mais agregado, tá bom? Então é muito importante isso. Meus amigos, espero que eu tenha ajudado com vocês, principalmente nisso. Então, a pergunta que fica aqui final é: como é que hoje é a jornada sua de experiência? O que é jornada de experiência? São todos os momentos que o seu cliente tem contato com você. Então, o seu Instagram é respondido rapidamente se o seu Instagram for uma ferramenta de contato de venda, né? Você tem um site, é respondido, às vezes tem um chat ali online, ele é respondido rapidamente. Telefone, né? Liga para você, você atende rapidamente. Você tem acesso, por exemplo, a catálogo, a pessoa tem acesso rapidamente a um catálogo com preço, né? Ela, quando vai fazer um pagamento, o checkout é de fácil compreensão, ele aceita todos os cartões, tem modelos de pagamento. Então, essa jornada toda, desde os primeiros contatos com a sua loja até o fechamento, chama-se essa jornada, essa trilha de experiência, né? Se você tem uma loja, como que tá a fachada? Então, se a fachada, ela tá bonita, tá clara, tá apresentada, ela gera ali já logo uma experiência de chegar. É fácil estacionar no ponto seu, né? Se for difícil, gera um atrito disso. Então, todos esses pequenos pontos, eles geram uma trilha de experiência para o seu negócio. Então, como está hoje o seu negócio, como está hoje a experiência, essa trilha toda, os pontos de contato? Exercício simples, pega uma folha, escreva todos os contatos que você tem, desde o início, desde uma fachada, desde uma propaganda no Instagram, passando por um clique, a conversa no WhatsApp, né, o catálogo, como que essa pessoa é respondida, né, a velocidade que ela tem, as opções que ela tem de fechamento e principalmente também a questão do pós-venda, como que é trabalhado depois que essa pessoa adquire. Se essa pessoa recebe produto em casa, por exemplo, como ela recebe? Isso é um ponto de contato, uma experiência. Chega em qualquer sacolinha ou vai uma carta escrita à mão, vai num papel, tem um cheiro especial. Então perceba que aqui eu já falei de 4 pontos de contato que geram experiência, tá bom? Então exercício simples, desenhe todos os pontos de contato que o seu cliente tem desde o início de propaganda até um pós-venda, né? Separe eles, dê uma nota de 0 a 10 e se pergunte em cada um daqueles que tem nota baixa, como eu consigo melhorar e criar uma experiência ainda melhor para os meus clientes. Grande abraço para você, vamos compartilhar isso e vamos levar ótimas experiências e tratar bem o nosso maravilhoso e querido cliente. Olha só, se você quiser continuar sabendo muito mais, saindo na frente, né, dos seus outros concorrentes aí e poder ter mais técnica na mão para poder fazer mais dinheiro, então ó, curte esses vídeos aqui do lado, esses dois aqui, continua entendendo como você consegue ganhar mais dinheiro. Às vezes é só uma ideia. Lembra, uma sacada paga.